Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui reunidos, né, trazendo informações aí sobre fundos imobiliários, né, trazendo notícia principalmente sobre o Bresco Logístico, que é o BRCO11, né? Porque neste mês de novembro, a TW Transportes e Logística, que é uma das principais locatárias deste fundo, decidiu rescindir esse contrato de alocação, principalmente do galpão que está localizado no Rio Grande do Sul, na região de Canoas, né? E por que ele chamou a atenção? Porque já vem já numa sequência, porque outras empresas também já anunciaram a antecipação dessas desocupações. Por exemplo, o Magazine Luiza é um dos que já anunciou que vai estar desocupando algumas áreas de alguns galpões, né? Também o grupo Carrefour também já desocupou totalmente o galpão que alocava, né? E um grande grupo do Brasil, que é o GPA, que é a Companhia Brasileira de Distribuição, ela já desocupou parcialmente. Então você já tem aí dois, na verdade quatro conglomerados, né? Onde alguns já desocuparam totalmente e outros desocuparam parcialmente e outros que vão desocupar em breve, né? Diante da finalização dessas desocupações, né, o impacto estimado na receita deste fundo logístico é de 16%. E somado aí o impacto, né, dessas desalocações, isso trará um impacto de 16 centavos por cota, né? Então, esse é o impacto projetado em breve, aí no caso do BRCO. Evidentemente, quando existe um contrato, né, que foi estabelecido entre as partes, ou seja, entre o fundo e o locatário, né, existe penalidades em casos de rescisão, evidentemente, né? Por isso que tem que haver um aviso prévio de no mínimo 3 meses, né? Então, alguns deles já permanecem lá, mas já avisaram que vão desocupar, né? Por que que eles vão avisando logo antes? Justamente para evitar penalidades, né? Porque o fundo não pode ser surpreendido e essas informações têm que ser passadas para os cotistas, né? E mesmo, né, com essas projeções aí de desalocações, né, o BRCO foi o fundo mais recomendado em quase todas as carteiras, né? Uma das maiores provas é o próprio Itaú, né? O Itaú acabou recomendando o fundo BRCO na sua carteira. Ou seja, mesmo diante desse cenário, ele ainda considera ainda que o BRCO seja um bom fundo, né? E por que que esse BRCO ele está tão visado ultimamente, né? Por que que essas informações elas vão trazer um certo impacto? Porque a cota hoje, né, que é sexta-feira, a cota deste fundo está R$ 122,40, né? O dividendo dele entregue nos últimos 2 meses está baixo por causa da supervalorização das cotas que nós vamos ver já já. Já está acima do seu valor patrimonial e tem uma liquidez acima de 2 milhões e está aqui a supervalorização de 32,77%, que é uma das maiores valorização dentro de fundo de tijolos. Ou seja, saiu ali no mês de março, aproximadamente na casa dos R$ 85 e promoveu aquela super subida, né? Onde hoje nós estamos aí na casa dos R$ 122,40, ou seja, um aumento de quase R$ 40 na cota nos últimos meses, né? E por que que isso está acontecendo, né? Por que que todo mundo correu
para comprar cotas deste fundo, justamente por causa disso, porque lá no início do ano, Bresco, né, Logístico, vendeu um dos seus imóveis, né, vendeu um dos seus imóveis na casa de 325 milhões, parcelada aí em 48 meses, né, e todos os meses vai ficar caindo um dividendo a mais por cota. Ou seja, antes da venda era R$ 62 por cota. Depois da venda, né, ou seja, depois que ele se desfez desse imóvel, a cota subiu para 78 centavos, ou seja, que ele distribui 78 centavos de dividendo. Então, muita gente correu para receber esse dividendo a mais, ou seja, esses centavos a mais devido à venda, né? E evidentemente isso causou essa supervalorização, ou seja, cresceu a procura. Então, por isso que essa notícia que sai agora, ela traz um grande impacto, né? Porque o fundo, né, teve esse aumento no valor da cota devido porque ele se desfez de um patrimônio, né, que isso não é bacana, porque você está se desfazendo de um ativo e entregando o dinheiro desse ativo para os cotistas, né? Geralmente, quando você vende um fundo, qual é a ideia? É pegar esse dinheiro e comprar ativos melhores, fazer emissões para comprar ativos melhores. Não, aí ele está se desfazendo de patrimônio e repassando esse valor para os seus cotistas, né? Então, muita gente que até não gostava muito do BRCO, ou seja, preferia outros como HGLG, entraram somente para surfar no dividendo, que vai entrar aí até 2027 vai ficar entrando esse dividendo e surfar também nessa super subida, né, para vender depois, porque também é possível você fazer trade em fundo imobiliário, ou seja, ganhar na valorização das cotas, né? Mas quem fez isso está sofrendo um risco, porque se essas desocupações forem todas confirmadas, haverá uma queda aí de 16 centavos na cota, né? Então ele está entregando aqui atualmente, né? Está entregando aqui para cada um dos cotistas e está entregando aí um valor de 90 centavos, né? Então nós vamos ter aí que descontar esses 16 centavos em breve, né? Então ficaria aí aproximadamente 74 centavos, né? Ou seja, iria despencar aqui em breve essas cotas. Claro que diante da desocupação, né, ele ficaria agora com a taxa de vacância dele, que neste momento é zero, essa vacância iria pular para 16%. Ou seja, é um impacto grande. Claro, como ele é um bom fundo, a gente espere que imediatamente ele alugue rapidamente esses galpões logísticos. Mas se isso não acontecer, né, porque boa parte dos fundos de logística tem vacância, nem que seja pequena, mas tem, né? Então, se ele conseguir zerar, bacana, porque esses 16 centavos não vão ficar ali comendo, né, o valor adicional que entrou devido à venda de um imóvel lá no início do ano. Mas é bom quem tem cotas deste fundo, que entrou nele só para pegar o dividendo e pegar a valorização, ficar atento. Se você comprou e guardou, não, você precisa ficar despreocupado, né? Porque você comprou sabendo que você estava comprando. Mas se você entrou só por causa do hype, ou seja, porque ele vai dar, né, durante um bom tempo aí alguns centavos a mais e já surfou na valorização, você tem que ficar atento diante dessa desocupação em massa aí de 4 locatários, né? E locatários de peso dentro do fundo, certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa informação aí sobre o BRCO11, né? Que ele é um bom fundo, né? Ele foi bem valorizado aí, mas por causa que ele se desfez de patrimônio e entregou o dinheiro para os cotistas, né? Enquanto outros fundos não. Estão fazendo emissões para aumentar o fundo, né? Para deixar o fundo ainda maior.
Obrigadão, todos vocês que estão entrando todos os dias, assistindo o vídeo, curtindo, comentando, compartilhando, para que a nossa comunidade possa crescer ainda mais. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo